Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Este é a mensagem do pedacinho do Maná dos Céus que eu trago nesse dia de hoje. Hoje eu gostaria de comentar o capítulo 31 do Salmo. É um salmo meio extenso, então eu vou dividir essa mensagem em 3 partes, ou em 2. Mas hoje eu vou comentar do versículo 1 até o versículo 12. Salmo de Davi. Ele convida-nos a refletir. É o salmo que Davi escreve para o mestre de música. Ele diz assim: Em ti, Senhor, me refugio. Nunca seja eu envergonhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê para mim uma rocha de refúgio, uma casa de defesa que me salve. Porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza, pelo que, por amor do teu nome, guia-me, encaminha-me, tira-me do laço que me armaram, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, ó Senhor Deus da verdade. Odeias aqueles que atentam para ídolos vãos? Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição. Tens conhecido as minhas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem compaixão de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Pois a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiro. A minha força desfalece por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus adversários, tornei-me em opróbrio, sim, sobremodo sou para os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido como um morto de quem não há memória. Sou como um vaso quebrado. Muito bem, amados, diletos irmãos. Nós vemos aqui o salmista entrando na presença de Deus. Ele grama pela misericórdia de Deus. Primeiro, ele diz que ele se refugia em Deus. Ele diz: em ti, Senhor, me refugio. Ele pede que o Senhor nunca permite que ele venha passar vergonha. Que o Senhor venha o livrar através da sua justiça. E ele ora a Deus, ele pede para que Deus ouça a sua oração. Ele diz: inclina para mim os teus ouvidos. Então ele quer que Deus ouça a sua oração. Ele quer que Deus escute as palavras proferidas por ele. E aí ele passa a proferir as palavras dizendo que tem pressa que Deus o livre. Ele pede para que Deus seja para ele uma rocha, um refúgio, uma casa de defesa, e que o Senhor o salve. E ele declara que, porque Deus é a rocha para ele, Deus é a fortaleza para ele, pelo que, por amor do nome de Deus, ele pede que Deus o guie, encaminhe ele, que tire ele de um laço de morte que armaram para ele. E ele volta a afirmar que Deus é o seu refúgio. E ele faz algo.
ele entrega nas mãos de Deus o seu espírito, ele entrega para Deus o seu espírito, para que Deus venha remir ele. Porque ele conhece que é a única verdade de Deus. Ele diz, o Senhor Deus da verdade. E esse Deus da verdade, ele odeia aqueles que atentam para ídolos vãos. E ele afirma que ele, porém, ele confia no Senhor. Ele diz, me alegrarei, me regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a aflição, tens conhecido a minha angústia. Amado, se você está passando por aflição, se você está passando por angústia, converse com Deus. Fale com Deus. Clame pela misericórdia. Clame pela presença do Altíssimo em sua vida. Nós vemos que o salmista, ele conversa ao pé do ouvido de Deus. Ele, no versículo 2, ele pede, inclusive, inclina os teus ouvidos para mim, vem livrar-me depressa. Aí ele declara que Deus, ele pede que Deus seja a sua rocha, que seja um refúgio para ele, que seja uma fortaleza, e não simples uma fortaleza, mas seja uma fortaleza poderosa para salvar a ele. Davi está clamando, amados. Davi está clamando novamente por livramento, por direção, por salvação. E declara que o Senhor é a justiça. Declara que o Senhor é o refúgio. Declara que o Senhor é a fortaleza. Ainda que dividido nos sentimentos, dividido com os momentos de aflição da sua alma, ele ora confiante, ele ora inclusive com medo, mas ele continuou clamando, e dessa forma que devemos confiar, amado, na vitória em Deus, devemos nos apegar que Deus estará ouvindo o nosso clamor. Então devemos chamar a Ele, chamando sempre pela sua presença, clamando pela sua, de estar em seu caminho, de seguir o seu caminho, de andar num caminho de proteção, não importando o tempo ou as circunstâncias ao nosso redor. É desse aspecto a oração vai surgir, não apenas como um clamor, mas também como um testemunho de todos os livramentos já vividos. Quando você ora muitas vezes, o Espírito Santo te leva a refletir nos livramentos que Deus te deu, nos livramentos que o Senhor te concedeu, no momento de luta que você passou muitas vezes. E o Espírito Santo te leva a refletir que a benignidade de Deus esteve contigo. Então você começa a testemunhar nas orações, dizendo, eu sou grato a Deus. Aquele momento difícil que eu passava, momento de enfermidade, o Senhor me curou. Então Davi faz essa oração, ele dá testemunho de todos os livramentos já vividos. É a firme confiança que Davi tem no Deus que sustenta todo o universo, o Deus que tudo pode. Afinal, Ele é um Pai amoroso. Ele se inclina para ouvir seus filhos e livrá-los de seus temores. Muitas vezes, amados irmãos, podemos nos sentir presos como um animal na rede, como se estivéssemos sido prestes a ser abatido, como se nós estivéssemos presos num laço de morte. O salmista, ele pede para que Deus o livre dessa rede, do laço do caçador. É como um pássaro apanhado na arapuca,
que certamente morreria se ficasse ali por muito tempo. Então ele pede: livra-me do laço que armaram para mim. Você não sabe, meu irmão, você não sabe, minha irmã, que laço. Quais são as ciladas que o inimigo está preparando muitas vezes para abater a tua alma. É por isso que devemos orar. É por isso que a oração constante, contínua. É por isso que Davi, ele ora com atitude urgente. Ele tem necessidade de buscar em Deus a solução e o livramento. Então ele entrega nas mãos de Deus o seu espírito, a sua alma. Ele entrega-se completamente na mão do poderoso, do Criador do universo, do Deus vivo, soberano. Ele entrega-se nas mãos de Deus, o seu próprio espírito. Isso nos leva a refletir, amado, que podemos entregar a Deus nossa alma, nosso espírito. Eu sempre tenho feito a oração e digo para Deus: Deus, Tu és o Senhor da minha alma. Eu entrego para Ti minha alma, meu espírito, meu corpo, para que Tu seja aquele que habita dentro de mim. Isso significa que dizer que a nossa existência, ela só existe porque estamos sob o cuidado de Deus. E indica que estamos exercitando nossa fé em um Deus que tudo pode. Quando nos entregamos ao cuidado de Deus, estamos exercitando nossa fé, que nutre a confiança plena na capacidade divina de nos guardar, de nos salvar, de ser a nossa proteção, de ser o nosso alicerce, de ser o nosso abrigo. Então, meu amado, minha amada, confie na misericórdia do Todo-Poderoso, que pode fazer com que todas as coisas cooperem para o bem da sua vida. E comece nesse instante a se alegrar, a viver uma vida de vitória. Comece já a festejar pela certeza do livramento que o Senhor estará efetuando na tua vida. Sabemos que somos pecadores e fomos capturados pelas armadilhas do próprio inimigo de Deus. Acabamos sendo limitados. O inimigo diz que nós não temos capacidade de vencer, que nós somos um derrotado. Muitas vezes vivemos vida solitária, escravizada. Mas o que crê, ele espera no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, eles são como o monte de Sião que não se abala. Eles são postos em lugar amplo de liberdade. Eles estão sobre o livramento de Deus. Meu irmão, minha irmã, você está seguro na rocha. Você está livre para amar. Você está livre para louvar e adorar a Deus em espírito e em verdade. Peça a Deus que conduza você em meio à escuridão, em meio aos turbilhões de lutas que você tem passado. Peça que Deus seja luz nessa escuridão, que traga alento para a sua aflição. Acima de tudo, mantendo firme os seus pés para não vacilar. Talvez você não seja fiéis, não esteja fiel, não se mantém fiel. Então ore para que Deus te dê a iluminação para prosseguir o caminho da fidelidade. Talvez você nesse momento não veja todo o caminho. Talvez você não sabe o próximo
passo. Mas prossiga, meu irmão. Mantenha-se para que você vença os obstáculos da vida. Deus é um escudo no meio da tempestade. Ele é luz no meio da escuridão. Ele é um escudo diante das lutas. Ele é a proteção contra os dardos inflamados que o inimigo da nossa alma lança sobre nossa vida. Mantenha-se firme, meu irmão. Mantenha-se firme, minha irmã. E você vai vencer. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.